Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos dar continuidade ao tema Dons Espirituais. Vamos falar nessa semana a respeito do dom de milagre, ou dons de milagres, ou simplesmente milagres. Bem, nas semanas anteriores nós falamos a respeito de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, e nessa semana então abordaremos o tema milagre. Bem, precisamos entender em primeiro lugar que não existe um dom mais forte ou melhor do que o outro, ou mais miraculoso que o outro. Todos os dons são capacitações dadas pelo Espírito Santo ao homem para que esse então glorifique o nome de Deus, para que esse então vise um fim proveitoso, que é a glória de Deus. Bem, quando falamos a respeito da palavra milagre, nós estamos nos referindo a feitos poderosos ou a grandes realizações. E na Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, nós percebemos que esses feitos milagrosos, esses sinais e maravilhas, eles podem se referir a toda a natureza de manifestações da parte de Deus. Agora, precisamos deixar claro que há uma diferença entre os milagres realizados no Antigo Testamento e os milagres realizados no Novo Testamento. Muitas vezes, quando lemos no Antigo Testamento feitos, milagres, sinais, estes estavam relacionados à natureza. Vamos pegar um exemplo muito conhecido, que são as 10 pragas do Egito. Nós vemos naquela circunstância Moisés então liderando o povo para que esse se livrasse do jugo da escravidão do faraó. E então Deus naquele momento opera sinais, opera maravilhas, utilizando a natureza. Foi assim também com Elias, quando, através de uma oração, fez com que os céus se fechassem. E após mais de 3 anos, então, a chuva voltou. Veja, eu estou dizendo isso para que a gente consiga compreender, então, que no Antigo Testamento, esses sinais e maravilhas, eles estavam relacionados a eventos naturais, ou seja, eventos ligados à natureza. Já no Novo Testamento, a nossa referência de milagres, de sinais, é o Senhor Jesus. Nós percebemos Jesus curando enfermos, expulsando demônios, nós vemos e lemos Jesus multiplicando pães, Jesus ressuscitando mortos. Ele é a nossa maior referência. Porém, nós precisamos nos lembrar que o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, disse que se nós crêssemos nele, realizaríamos obras ainda maiores. Esse texto é importante olharmos à luz do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, na chamada Grande Comissão. Jesus vai dizer que toda a autoridade havia sido dada a ele. Portanto, ele enviou, ele comissionou os discípulos, então, para que ensinassem, para que batizassem, para que anunciassem as verdades do Evangelho. E o Evangelho de Marcos vai dizer ainda, lá no capítulo 16, que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Pois bem, meus irmãos, eu aprendo aqui que as obras maiores que Jesus disse são exatamente as obras que ele fez e que nós poderemos fazê-la em uma maior escala. Jesus, quando diz obras maiores, ele certamente está incluindo aqui também os milagres. E quando nós olhamos, por exemplo, Pedro ressuscitando Dorcas, Paulo ressuscitando Eutico, nós vemos que esses personagens compreenderam perfeitamente aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Então, meus irmãos, obras ainda maiores incluem milagres, ou seja, sinais e maravilhas, feitos poderosos, vindos da parte de Deus, manifestações do Espírito Santo, utilizando homens como canal de vida e como canal de bênção. Uma outra coisa que precisamos entender é que obras ainda maiores certamente incluem a salvação. Esse é
o principal presente que Deus entrega ao ser humano, a salvação. Por isso, a salvação, ela virá sim, acompanhada de sinais, de milagres e de maravilhas. Meus amigos, meus irmãos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre a terra em Atos 2. O Espírito Santo é Deus sobre a terra e ele operava lá naquele momento no ministério de Jesus sinais, maravilhas e milagres, e ele continua operando no meio da sua igreja esses sinais. Eu e você precisamos crer que os milagres são válidos ainda para os dias de hoje e que Deus quer nos usar de forma poderosa e extraordinária para anunciar as verdades dele e também demonstrar o evangelho dele através da manifestação do poder do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e na semana que vem falaremos a respeito do dom de profecia. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.